Rabi Eleazar disse: Ainda o rei Salomão, quando a sabedoria lhe foi dada, viu tudo no campo do seu revel, isto é, o tempo em que a lua, o Espírito do Santo, governava. Ele viu o justo Tsadik no pilar do mundo, perecendo em sua justiça no tempo do exílio, porque quando Israel está no exílio, eh, a Shekhinah está com os filhos de Israel, e as bênçãos maiores não o alcançam. Assim há um justo que perece na justiça. Isso a gente leu ontem. Por outro lado, ele viu uma pessoa má que prolonga sua vida na maldade. Isso é aqui em cima, o Eclesiastes 7,15, embaixo também. Isto é, o próprio Samael, que fez com que Edom, Roma, continuasse a sua prosperidade através da ajuda de seu mal. Sua esposa, a odiosa cobra. O mesmo se aplica à prosperidade de todos os outros reinos desse mundo, até o momento em que o santo bendito seja ele, levantará do pó a cabana de Davi. Aí, aqui, né? Aqui a gente leu isso ontem. Eu não sei, a gente vai começar aqui, ó, tá vendo? Esqueci de desmarcar aqui em cima, deixa eu tirar aqui tirar essa parte aqui que está sublinhada, porque acaba confundindo um pouco. Aqui, muito bem. Agora sim, a mulher concebeu e teve um filho e viu que ele era bom. Shemote 2:2. Isso é uma questão muito profunda dentro da Torá, porque a Torá é um livro muito complexo e muito bem alinhado com as suas ideias. Então, no Shemote 2:2, nós temos aqui o deixa eu ver aqui, conferir aqui, gente. 9 mais 6 mais 2 dá 17, que é a quantidade de gerações que houveram de Noa até o nascimento dele. Ou seja, Noa nasceu 17 gerações depois, como Moshe. E aí é que entra toda a questão, né? Porque o Noa, ele era tido como um goi, não é? E ele nasce dentro como líder do povo judeu. Então veja, é uma questão complexa que se deve entender dentro da Torá. E continua aqui. O que significa as palavras isso foi bom? Né? Kitov. O Rabi Hia disse, ele viu que já nasceu, ao nascer, ele estava marcado com o sinal da aliança, pois a palavra bom contém uma alusão à aliança. A aliança é a Torá. Pois está escrito, diga do justo que ele é bom. Isaías 3, no 10. O Rabi Yossi, ele disse, ela viu a luz da Shekhinah brincando ao seu redor. Pois bem, quando Moshe nasceu, esta luz encheu toda a casa. Por isso a palavra bom tem aqui a mesma referência ao versículo Deus viu que a luz era boa, como a gente viu lá no nosso, na nossa meditação, Bereshit 1:4. Vamos olhar aqui, ó. A gente está fazendo uma ligação. Bereshit 1:4. Olha o que diz aqui, ó. Vairá Elohim et Haor. Então a palavra Or, aqui, ó. Kitove. Tá vendo? A palavra, a mesma palavra que está lá, ó. Kitove. E aí diz ainda. Vaibdil Elohim Bein Haor. Mais uma vez. O Bein Hahosheha. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. A luz aqui é doação e as trevas aqui é recepção. Amor vezes ódio, tá vendo? Shalom
vezes ira, são luzes da alma. Então, continua aqui. Então, e ele escondeu por 3 meses, né? Ele viu que essa luz era boa. A gente vai entender, tentar trazer aqui para vocês um pouco do desvendar desse nascimento. E diz aqui que ela escondeu por 3 meses. A primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui com vocês é o seguinte, é que Moshe não é um homem. Moshe é um sistema espiritual. Essa Torá ela foi escrita por 600 mil almas. Essas 600 mil almas, elas eram almas novas, que nós chamamos de almas novas porque tiveram somente uma reencarnação. Não é que são mais recentes. Tem no nosso canal um sistema chamado AHP. A gente ontem estava estudando sobre isso e a gente viu nas nossas aulas, a gente está estudando sobre a árvore sefirótica e estamos dando, acredito eu, um salto mental dentro da estrutura do estudo da Torá, para que a gente possa entender com profundidade e não possa pecar contra essa Torá. Então a gente está pegando com vocês e está começando uma, todo um sistema de como que eu posso colocar aqui? A gente está fazendo uma análise muito profunda dentro da Torá. Estamos tentando alcançar com vocês, não é? Exatamente esse entendimento que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. A gente está também construindo, e ontem a gente viu sobre essa questão dos níveis da alma, que é o que a Torá fala, ou seja, de todos os níveis da alma. Nada na Torá acontece nesse mundo e naturalmente acontece nesse mundo porque acontece dentro da nossa alma. A Torá é toda uma descrição da alma. Eu não estou achando aqui agora, não sei se eu não salvei, mas a gente estava falando sobre um sistema chamado HP. Deixa eu ver se tá aqui em cima. Moshe é esse sistema aqui de baixo, né, chamado HP. Então esse HP é o Moshe que desce até nós aqui, que é chamado um ponto no coração. A única ligação que você tem no eterno é esse ponto, essa ligação no coração. Perdeu essa ligação no coração, não tem mais, por isso que Moshe é chamado de um ponto no coração, um sistema espiritual. Não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver. Tanto é que a gente também já repetiu para vocês algumas vezes que o nome Hashem, né? Como se escreve Hashem? O nome, né? Nós temos aqui o Re, o Shin e o Mem. Hashem, né? Então Hashem, que é o Shem é o nome. Nós temos aqui, ó, um artigo que é o Re. Então Hashem, tá vendo? Hashem, o nome. E se a gente lê ao contrário, a gente lê ao contrário aqui, Hashem, a gente vai mudar as letras de lugar e a gente vai ter então um tseruf, a gente vai ter Moshe. Tá vendo? Hashem, Moshe é a mesma coisa. São nomes divinos. Então, não é um homem, tira essa história, mas aí você deve compreender, ué, mas como que a gente tem os nossos sábios, que são a reencarnação de Moshe, então, esse sistema aqui entrou dentro de uma alma aqui, e aí ele se reencarnou, tá vendo como essa fagulha, como se reencarnou lá atrás dentro dessas 600 mil almas. Então ele desce, se acopla dentro desse homem, como fez com Arizal. Então Arizal é a própria personificação desse sistema aqui para trazer a explicação de tudo isso que nós estamos vendo aqui agora. Tudo bem. Então, é isso que quer dizer, tá bom? Isso quer dizer Moshe, Moshe HP é um ponto no coração.
e a gente vai entendendo posteriormente mais questões dentro da Torá. E se Moshe existiu ou não existiu, qual é a diferença, né? Ele já morreu, nós temos que ficar salientados que a gente depende de Deus, né? De Hashem, e dos nossos sábios que Hashem colocou. Então veja, ele continua aqui. E E ela escondeu isso por 3 meses. Vamos lá. O que que ela fez? Ela ficou lá, ela teve o filho, o faraó tinha mandado matar as crianças, e diz aqui, ó, e ela escondeu ele ainda por 3 meses. Então, esses 3 meses, Sheloshá, né, Ira, ela escondeu ele aqui, e aí o Zorra vai chamar nossa atenção para isso. O que significa isso? Rabi Judá disse: esta é uma insinuação de que Moisés não estava destinado a perceber a luz suprema, até que 3 meses se passasse após o êxodo, como é dito, no terceiro mês depois que os filhos de Israel deixaram o país do Egito. Veja, o Êxodo 19:1. Só então a Torá foi transmitida através dele e a Sheriná foi revelada. Então, quando fala que ela escondeu o menino 3 meses, já está fazendo-se aqui uma alusão a esses 3 meses após saírem da terra do Egito. Então a Torá foi transmitida através da Sheriná, foi revelada, permanecendo sobre ele diante dos olhos de todos, como é dito. E Moisés subiu e o Senhor chamou da montanha. Êxodo 5:3. Então, e aqui a gente ainda na Paraxá, né, o Shemote 5:3, que Deus chamou ele da montanha. Vamos quebrando algumas coisas para os alunos. Vamos ver aqui, ó, Shemote 5:3. Diz aqui, ó. Respondeu o Deus dos Hebreus, se manifestou para nós. Vamos oramos por uma distância de 3 dias no deserto para sacrificar o nosso Deus, para que Deus não atinja com pestilência e espada. Deixa eu... E o Senhor chamou da montanha, e Moisés subiu, e Deus, o Senhor, chamou da montanha. Eu vou só fazer uma alusão aqui para vocês, o que que é montanha, né? Eu não estou achando o texto ali, mas tem como a gente ver aqui o que é montanha. Muito bem. Quando a gente fala de montanha, a gente logo imagina que a gente tem que ir para o monte, rezar aquela bobagem toda, não é? E aí a gente acaba não percebendo que Deus ele está mais interno do que externo, daqueles que o acham, né? Ele não está nas partes externas. E quando a gente fala que monte, a gente está falando de algo que deve ser percebido internamente. Esses montes, esses locais, eles devem ser entendidos internamente. Então a palavra monte, que é um re, um monte Hor, né? Aqui, ó, re e o reixe. A gente tem então aqui que entender o que está sendo falado aqui, olha. Então eu tenho aqui um monte, não é? Quando a gente vê aqui o morro, a gente logo imagina que Moshe ele foi e subiu ao morro, né? Então não é muito bem isso que a Torá está falando. Ela está falando de questões espirituais, não de questões físicas. Tudo no âmbito mental. Então a gente logo imagina aqui, ó, um monte, não é? Olha lá, ó. Imagina que Moshe ele foi lá em cima do monte, e em cima desse monte, olha que legal, você pode ver aqui o monte em 3D, ó. E que ele subiu aqui em cima. Moshe foi lá pegar a Torá. Então a ideia aqui é bem básica para o nível da Torá, por isso que nossos sábios falam, né, que nós não devemos levar
essa Torá literalmente, porque isso acaba trazendo para nós uma questão muito séria de achar que tudo aconteceu no plano físico. Aqui está o nosso Moshe, estava bem jovem ainda o Moshe, ó, e ele foi aqui em cima do monte para pegar a Torá, né? Ele estava aqui embaixo, então ele começou a subir, o povo ficou tudo lá embaixo, o Moshe aqui em cima pegando a Torá. Na verdade, vamos ver isso sobre uma outra ótica. Nós temos aqui, na verdade, é um planeta, né? Um planeta Mercúrio. Então nós temos aqui Mercúrio, que aqui ele está menos colorido, mas tudo bem. Ó, então, quando a Torá está falando aqui de Mercúrio, não quis entrar, cadê o Mercúrio? Ah, chegou aqui, ó. Então está falando de Mercúrio, tá vendo? Aqui nós temos o sistema, acabou entrando aqui o sistema, o nosso sistema, todo o nosso sistema solar, né? Sistema solar. Então Mercúrio. Mercúrio que também é chamado de Aharon na linguagem da Torá. Olha que coisa bonita. Então ao mesmo tempo que é Mercúrio, Mercúrio também é chamado de Aharon, né? Então veja, quem era Aharon? Era um Cohen Agadol. Então esse Cohen Agadol, ele ele era, né, na verdade, alguém que é chamado na Torá por esse nome. Então esse ancião, ele estava ali justamente para ser uma representação, e aí a gente deve salientar que não era, desculpa gente, eu tô com um pigarro, nosso Aharon, né? Tá ali, ó. Então ele é chamado, o planeta é chamado de Aharon, tá vendo? Então ele é chamado de Aharon. Em outra linguagem, ele também é chamado de Ode, que é o Sefirá. Então veja, vamos tentar construir aqui para a gente ter uma ideia bem plena do que a gente está falando dentro da Torá, para a gente avançar dentro desses níveis de Torá e não ficar perdido, não é? Não ficar achando que as histórias são literais. E aí vem um monte de gente, um monte de sábios aí, né, que não entendem essa Torá e acabam atropelando muita coisa por não saber que a Torá está falando de um sistema é, astronômico. Então veja, aqui é Haron, é Mercúrio, aqui ela está numa coisinha diferente, mais bonita, que é essa Sefirá aqui que eu estou tentando mostrar aqui. Travou tudo aqui, essa Sefirá aqui que é representada pela letra Reis, que está um pouco acima de Yesod e do lado aqui de Netzah, veja. Então a linguagem aqui já começou a ficar diferente, tá vendo? Eu estou falando da letra Reis, que é uma letra problemática, e agora aqui do lado eu estou falando de um príncipe de Israel, vamos colocar aqui, esse príncipe de Israel, ele é chamado, deixa eu só achar aqui, ele é chamado de Ruben, Ruben, que na verdade é um, é um personagem que é chamado de Ruben, que é um filho de Jacó, e ele vai estar aqui representando também um tempo dentro da Torá, que é o mês de Nissan. Então veja, quer dizer, essa questão da montanha, ela já foi então agora mudada em todos os sentidos. Nissan, tá vendo? Então é um mês e é uma ligação dentro da árvore sefirótica. Qual a ligação?
essa linha aqui, ó, que é um mês. Todas as linhas diagonais são meses, e essa aqui é a letra Rê. Aqui a nossa imagem está um pouco distorcida, porque a gente teve que diminuir a imagem, ela acaba não ficando legal. Mas aqui, ó, a ligação entre Keter e Rohimar. Além de ser um tempo, é também uma questão espiritual dentro da Torá. Então, o que acontece? Aqui eu tenho que entender essa questão, que nós estamos falando, ó, de um processo de reencarnação de almas, onde as almas vêm para a Terra, e aí dentro da Torá vai estar sendo usado esses personagens. Lembra que a gente falou que Moshe, ele está aqui não em Saturno, tá? Isso aqui é só uma árvore, é a nossa logomarca, mas dentro de Biná. E lá em Biná, ele é o sistema HP, né? Porque é a partir do sistema HP que surgem as letras hebraicas, que vai ser chamado aqui de um ponto no coração. Por isso que o Eterno fala que ele endureceu o coração do faraó e etc. Toda essa história que a gente vai devagarzinho entendendo cada vez mais profundamente. Então veja, não é um príncipe e não é um profeta. E não é um Cohen Gadol. É o sistema Mercúrio, que também é Ode, não é? Ou seja, é externo e é interno, e também é um príncipe, é temporal. Então, sim, agora que a gente entendeu isso, quando a gente vai então pegar agora a palavra Kadosh, a gente vai entender aqui no meio dessas letras. Vamos lá entender então. Qual letra vem antes da letra definida aqui como Re? Vai ser a letra Dalet. Então, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei. Então, a gente tem a letra Rei, e essa letra Rei, não é que às vezes a gente até fala como R, mas ela é tão fraquinha que tem que ter um som de H mesmo. Então, ó, Dalet. Logo depois da letra Dalet, perdão, depois da letra Dalet, Re, aí a letra Vav. E qual letra vai vir antes da letra Reis? A gente dá um salto, vai lá para frente, já saímos da unidade agora e vamos para centena. Então, o Kuf é a letra 100, ó. E 100, 200 e o Shin 300. Então, temos unidade, que a gente vai entender isso dentro da linguagem da Torá, posteriormente, já vai chegar bem pertinho para a gente entender. Então veja, ó, nós temos aqui, ó, e aí basta agora que a gente saliente as letras que nós colocamos aqui, ó, vamos dar uma cor diferente para essas letras. Estou repetindo, alguns alunos já estavam nas aulas quando a gente fez isso, mas a gente sempre repete que é para os alunos novos poderem ver, né? Então veja, ó, vamos aqui botando destacada as letras, tá vendo? Ó? Então vamos lá, agora sim temos a letra aqui monte, monte em preto, e vamos ver qual palavra, se a gente reorganiza aqui essas letras, vamos ver a palavra que vai formar aqui, vamos reorganizar as letras, então a gente vai ter aqui a palavra, ó, vamos botar primeiro o Kuf, depois o Dalet, depois o Vav e o Shin. Então a gente tem a palavra Kadosh, tá vendo? Então veja, agora se a gente for desenvolver a palavra Kadosh, o que que nós temos aqui? Temos aqui o mês de Adar, que são representados por dois filhos de Yosef, o planeta Marte, não é? O signo de Touro, ou Zerampim, que também é representado pelo Vav, e o Shin, que é uma letra mãe, que é uma das letras mães, que é o sistema fogo. Então, ser santo é você entender isso e isso existir dentro de você. Ou seja, esse ensinamento existir dentro de você. Aqui não tem nada a ver com questões de fé, que você vai crer e vai acontecer. Não, ó, a gente está construindo o que é ser Kadosh. Então, Kadosh também é guardar
o mês de Adar, 1 e 2, refrear o Marte, entender Zerampim e também o mês de Liar, né, ou Iar, para ser mais exato, e também entender esse sistema da letra Shin. Se você perceber bem, a letra Shin é a própria árvore sefirótica, que vai representar os três patriarcas. Por que ela representa os três patriarcas? Porque ela vale 300. Como o Shin ele vale 300, e ele então vai ter aqui três pernas, olha, três pernas, né? O Shin também é uma letra complexa, ele não tem base. Deixa eu tentar mudar aqui a configuração desse Shin, porque ele não tem base, ele oscila, ele vai para um lado e para o outro. Não quer mudar a forma aqui, tudo bem. Ele não é reto assim como está aqui. Deixa eu tentar mudar aqui para a gente ter um exemplo. Agora sim, agora a gente teve um Shin que vai estar dentro de uma proposta melhor. Então veja, aqui então já que o Shin ele não tem base, tá vendo? Ele pode oscilar. Ele pode oscilar para a direita, para a esquerda ou se manter equilibrado com o Zohar Kadosh. E aí aqui esse Shin ele tem valor de 300. Então vamos colocar aqui o 300. Por que 300? Porque ele representa os três patriarcas. Os três patriarcas, porque Avram ele teve uma vida, não é? E ele teve Itzhak aos 100 anos. O Itzhak plantou e colheu 100 vezes mais. E o Yaakov teve todos os filhos antes dos 100 anos. Então, 100 mais 100 mais 100, 300. Cada um deles vai representar uma coluna da árvore sefirótica. Assim como a gente viu os três anjos que falamos que era Rafael, né, Mihael. Então a gente está começando a perceber que essa linguagem aqui que está sendo mostrada para nós, ela é uma linguagem metafórica, tá vendo? Não quer dizer realmente que eram personagens literais. Mas isso também não quer dizer que não existiram alguns homens que Deus usou para definir a sua Torá, assim como ele usou a própria terra de Israel, né? Não está falando da terra de Israel realmente, mas está usando a terra de Israel, o que traz sobre aquela terra uma, uma santidade, né? Imagine Deus usar a sua história para escrever algo divino. Então foi algo muito bonito que o Eterno fez ali. Olha, veja. Então aqui eu estou representando os três patriarcas. E por que isso é representado assim? Porque cada uma dessas letras que vão formar a letra Shin, a gente estava fazendo ser formados. Vamos lá, lado esquerdo é formado pelo Abraão, que é Abraham, pela letra Vav. Lado direito, perdão, o lado esquerdo pela letra Zai e no centro Yud. Então, Yud e Zai. Olha lá. Então, nós temos aqui exatamente as três letras que formam a letra hebraica. Essas letras que formam a letra hebraica, elas são realmente, não é? Ó, muito bonitas, porque se você pega e coloca elas na forma certa, vamos pegar uma a uma. Deixa eu pegar essa parte aqui, ó, todinha e levar para outro slide, porque para a gente ter como trabalhar, porque já está embolado aqui, né? Então vamos lá. Ó, vamos pegar toda essa parte, vamos formar um novo slide. E nesse novo slide a gente vai entender isso tudo que a gente está falando com mais profundidade. Ó, colocamos aqui.
Agora vamos pegar as letras dessa palavra, ó, vamos formar aqui o VAV, escrever cada um o VAV, então tá aqui o VAV. Vamos pegar agora, vamos botar o Yud, e agora vamos botar a letra Zai. Muito bem, tá vendo? Olha que bonito. E aí o que que acontece? Agora a gente vai ter que mexer com as letras, ó. Botamos uma aqui, outra aqui, e vamos fundir as letras, ó. Fundimos os patriarcas, tá vendo? Então, olha só. Qual letra que nós temos? A letra Shin, tá vendo? Os patriarcas. Olha que coisa bonita. Então, isso significa que os patriarcas representam as três sefirotes e também vão representar aqui, não é, três planetas. Vejam, três planetas, que é Hesed, que é Abraham, Gevurah, que é Marte, que é Itzhak, e o próprio Yaakov, que é o patriarca master, que ele é então a representação dos dois, é uma fusão dessas duas forças que estão nos planetas e que também estão internamente dentro do homem. Veja, então a gente descobriu aqui que essa Shin é formado por essas três letras. E quando nós somamos, vamos ver aqui, tá vendo? A gente está vendo a construção da letra Shin, a construção de como é feita essa fusão dentro da Torá. Estamos saindo daquela questão que nós imaginávamos, ó, e estamos vendo aqui como tudo funciona, tá vendo? Ó, a letra Shin é formada por essas três letras. Vamos organizar essas letras, vamos escrever ao contrário. Vamos pegar aqui e vamos escrever agora, ó, Ziv. Vocês sabem o que é Ziv? Ziv é uma luz que desce, é um ponto de luz, ó, Ziv. É como se descesse uma luz lá de cima e ela fechasse aqui embaixo. Então a pessoa que está aqui embaixo, ela sente essa luz vindo lá de cima, tá vendo? Ela vem, vai passando pelas sefirotes, vai passando, até chegar ao entendimento aqui embaixo. Isso nós chamamos de Ziv, ó, uma luz. E essa luz ela vem lá de cima e chega aqui embaixo. Como que ela chega? Através, ó, do estudo correto da Torá. Se quebrar a luz aqui no meio do caminho, ó, Ziv, que são os três patriarcas, essa luz for quebrada, e aí vai dar um problema danado. Então a luz, ela tem um problemaço para se colocar, porque ela tem que estar bem equilibrada. Qual a primeira questão para me descer a luz? Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entender que o Eterno é um. É muito difícil para muitas pessoas entenderem isso. Então, se o Eterno me fez entender isso, já vale a pena eu agradecer muito a Ele, porque Ele me tirou daquilo que é a quebra da Torá. Creio que o Eterno é divisível e que ele pode se tornar outros seres, assim, pode ser dividido na sua essência. Não pode. E aí nós temos, então, aqui a numerologia dessas letras. Nós temos 10, 6, 10 e o 7, tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó, 6, 10 e o 7, que vão formar, né, 6 e 7, 13. Então, se eu pego o Vav e o Zá, eu tenho 13, que está na palavra amor e está na palavra errad. E aqui eu tenho o Yud central, que é 10, que se representa as 10 sefirotes. A somatória de todas essas letras vai me dar 23. 16 mais 7, ó, 23. Então, 16 mais 7, 23. Ou 10 mais 7, 17, mais 6, 23. Por que 23? Diz que quando Mashiach vier, ele vai vir exatamente com todos, não é, os patriarcas com ele. Do lado direito vai estar o Abraham, do lado esquerdo o Itzhak, e na frente do Mashiach vai estar o Yaakov. E todo mundo vai saber que não vai ter como não ser o Mashiach.
Mas isso não é literal. Isso não é literal. Deus não precisa de ninguém. Deus é Ele que vai fazer todas as coisas. Porque quem é que controla todos os planetas? Quem é que controla todos os seres espirituais? É o Eterno. Então, isso significa que o Eterno vai criar a 23ª letra. A gente vê muito essa 23ª letra é, descrita naquela caixinha que coloca-se na testa, né? Então você vê o judeu botar ali o tefilim na testa e ali tem um shin, e esse shin ele tem é, 4 pernas. O significa, tá vendo? A gente tem um shin aqui que nós mutamos, que o Mashiach vai chegar, vai surgir então mais uma perna. O que que é isso? Isso significa que vai vir um homem? Não, não significa. Ó, o shin ficou um pouco estranho aqui, mas significa que esse lado da misericórdia vai dobrar, é uma metáfora, tá vendo? Ó? Vai se tornar duplo, não é? E essa outra perna que vai se tornar dupla, vai se fundir aqui no meio, quer dizer, a misericórdia total vai existir, ó. Vai ter uma misericórdia, tudo vai se tornar um condutor da divindade para o nosso mundo. O que que atrapalha a condução da divindade? Malaquias 3,6. Eu, o Eterno, não mudo. Se ele não muda, não quer dizer que ele não vai mudar lá na frente. Quem vai mudar é quem? A palavra Machia, eu já falei, expliquei para vocês que a palavra Machia, ela significa, vamos escrever aqui, ó. Se o Eterno não muda, não é? A gente pode tirar isso também com a nossa história. Lá atrás a gente falou que tinha tudo que a gente tem hoje, tinha lá atrás, a gente só não tinha o conhecimento, não é? Então tudo que nós temos hoje era possível ter existido lá atrás, mas infelizmente, ou conforme o Eterno desejou, não se tinha o conhecimento. Então veja, você pega a parte central, que vai dar a palavra Ishi. Vamos colocar aqui, ó, Ishi. Ops, não Yad, mas Ishi. Então a palavra Ishi. E depois a palavra Moa, cérebro. Então a cérebro haverá um conhecimento em todas as pessoas, nos cérebros humanos, sobre esse Deus. Qual Deus? O Deus que controla todas as coisas. Até agora, a humanidade não tem conhecimento. Então, a humanidade ela tem conhecimento de outras coisas. Por isso que a palavra Machia, por incrível que pareça, quer dizer a cérebro. Veja, ishi, cérebro. Todos nós chegaremos na concepção de que existe só um Deus. E isso é muito falado por aí, não é? E muito falado dentro da Torá, né? Ó, há cérebro, há entendimento, há Torá, há realmente o conhecimento que o Eterno trará através dos seus servos, aqueles que realmente querem entender a sua Torá, ó, há cérebro. Não há ninguém além do Eterno, não há outro Salvador, não há Machia algum. O que há é os sábios do Zorra, que trouxeram para a gente o entendimento, não é? Ó, há cérebro, deixa eu consertar aqui, há cérebro, há entendimento, há exatamente a conotação de conhecer o Eterno. Isso significa que nós não teremos mais medo, não teremos mais dores, não teremos mais dúvidas, entenderemos que o Eterno nunca mudou, fomos nós que mudamos, fomos nós que saímos da presença divina, fomos nós que descontrolamos tudo e vai ter ser preciso vir Abraham, Yitzhak e Jacob. E é lógico que todos esses personagens são metafóricos e são a mudança astral do cosmos e o entendimento do homem disso tudo. Então, como eu sempre digo, o homem chegou a um nível de sabedoria das 4 cordas. Já falei também que as pessoas pensam que são 11 dimensões, aqueles que mais
avançam, mas no total são 26 dimensões, que é impossível de nós imaginarmos, porque nós temos profundidade, largura, o espaço-tempo, a altura, não é? E temos algumas dimensões que nós podemos caminhar nela, ou somos levados a caminhar dentro dela, mas aí nós vamos pular e vamos entender essa dimensão numa questão tão profunda, mas tão profunda quando haverá cérebro. Por isso que a Torá, Taná, convida você, a Hashem convida você, estude essa Torá de noite, entenda isso que